Tem coisas estranhas, né? Houve um tempo em que se falava que o ovo fazia mal e aí todo mundo parou de comer. Depois de um tempo as pessoas falaram, não, o ovo faz muito bem. Recentemente a gente tem ouvido muito a partir dos pais a ideia, vocês estão dando muita tarefa para o meu filho está com muita atividade, precisa diminuir o volume da tarefa, bem na contramão do que se fazia antigamente, quando o pai falava, a escola está dando pouca coisa, pode dar um pouco mais. Olha, o que a gente tem que pensar a respeito disso é o seguinte, os professores de maneira geral, eles sabem muito bem o porquê que eles estão dando tarefas. E às vezes isso é interpretado como uma espécie de castigo, né? Deu tarefa demais, exercício demais, porque se trabalha dentro de uma ideia muito antiquada, aquela lá da década de 60 ou talvez da década de 70, em que os professores algumas vezes apelavam em algumas situações. Então, se você tinha feito algo errado, você tinha lá uma lista de 50, 60, até 100 exercícios para realizar, né? Não é por aí que nós estamos falando. Me parece nítido que um professor, independente da matéria que ele trabalha, quando ele passa as tarefas para serem realizadas em casa, ele está dizendo o seguinte, olha, meu querido aluno, aqui na escola você recebeu o conhecimento, você recebeu a informação, agora está na hora de você realmente aprender esse conhecimento. E aprender o conhecimento é exercitar o conhecimento. É mais ou menos como a gente pegar alguém que está aprendendo a tocar um instrumento, né? O rapaz pega lá o violão e na aula ele aprende o acorde, ele aprende a como tocar com a mão direita, posicionar a esquerda, posicionar da melhor maneira possível o polegar, mas a aula de violão, ela dura ali 1 hora, em alguns casos até um pouco menos, exagerando 2 vezes na semana. Quando é que esse aluno realmente vai aprender o conteúdo daquela aula para daqui a pouco estar tocando as músicas no violão? Quando ele chega em casa e ele repete de forma contínua determinados exercícios, ele tenta de várias maneiras tirar o melhor som do instrumento e aquilo vai se tornando algo tão natural, e o conhecimento é isso, é algo que chega até a pessoa e vai se transformando em algo natural, né? Então ele vai repetindo e a partir dali ele começa a ter bons resultados. Tem gente que fala assim, olha, faz 1 ano que eu estou tendo aula de violão e não sei tocar nada. Sim, mas porque ele só vai na aula de violão. Ele não está exercitando. E é isso que talvez os pais não compreendam. Quando seus filhos falam assim, tem muita atividade, tem muita tarefa, tem muita coisa para fazer, não, está tendo um conjunto de atividades e tarefas que são para reforçar aquele conhecimento. E que não é nem muito nem pouco. Ele simplesmente é proporcional às necessidades que os alunos estão tendo, porque determinadas atividades elas vão requerer uma repetição, principalmente quando a gente trata ali da área de exatas, né? Então é muito interessante que a gente consiga mostrar isso aos pais. E aí os professores, na sua maioria, às vezes incorrem num erro relativamente comum, né? Quando falar, os pais estão reclamando de volume de tarefa, então a gente vai diminuir um pouco as tarefas. Me lembro de alguns anos atrás, quando uma determinada escola tinha o hábito de colocar suas provas na segunda-feira, partindo da ideia de que o aluno teria mais tempo até para estudar, já que infelizmente a maioria dos alunos deixa para estudar na véspera das avaliações. Passado um tempo, os pais foram reclamar com a escola, porque como colocava as as provas na segunda-feira, aí era necessário que eles estudassem no sábado e domingo, era necessário, quando na verdade não é isso, tinha também o sábado e domingo para estudar, né? E isso muitas vezes impedia que os pais saíssem para jantar, fazer pequenas viagens, coisas desse tipo. E aí a escola passou as suas provas para terças ou quartas-feiras, para que o aluno estudasse outro dia. Percebe? É sempre a ideia que na última hora a gente corre, na última hora a gente faz, por mais que a gente saiba que isso é extremamente inadequado, porque isso não gera conhecimento, isso gera a atitude de tentar decorar ali na cruz das almas, né, para poder chegar na prova apto para vencer aquela determinada dificuldade. Professores, vamos conversar com os pais, vamos dizer para os pais que nós não estamos dando muita ou pouca tarefa para casa, nós estamos dando conteúdo para ser refletido.
para ser desenvolvido, para ser aprendido. E esse conteúdo ele pode ser interpretado como muito se esse aluno estiver exageradamente lotando a sua vida de uma série de outras atividades, quer sejam pequenos cursos, muito especialmente uso inadequado da internet, jogos, então aí nós vamos misturando um monte de coisa, o tempo vai ficando resumido e aí parece que a tarefa não cabe. As tarefas elas são fundamentais para o adulto, para a criança, para o adolescente. As tarefas não existem única e exclusivamente para o estudo. Quando a gente fala de tarefa, nós estamos falando de trabalho, estamos falando de cuidar da própria casa, estamos falando de cuidar das pessoas. A tarefa de conviver e cuidar das pessoas, estar em tarefa é estar sendo humano, está sendo produtivo. E isso é muito bacana, isso gera essa possibilidade de um crescimento, de um bem-estar. Os professores precisam sim ter consciência do porquê que dessa vez eu dei um volume X e porquê da outra vez eu dei um meio X ou um 2X de tarefa, para que a gente não tenha distorções quanto à objetividade daquilo que está sendo desenvolvido. Mas vamos lembrar para nós no dia a dia e vamos lembrar para os pais, as tarefas, elas são ferramentas onde a gente vai trabalhando o nosso conhecimento. Interessante que até do ponto de vista clínico, na psicologia, também existem tarefas, né? Às vezes a gente fala assim, eu tenho uma dificuldade de conviver com tal pessoa. Como é que a gente sugere? Fala, pera um pouquinho, tenta entender essa pessoa, tenta entender quais são as características dela, como é que ela reage em determinados momentos, e aí você já sabendo como é essa pessoa, da próxima vez que você for se aproximar dela, você já está mais relaxado, mais apto ao diálogo, vai sofrer muito menos, porque você exercitou a possibilidade de estar com alguém. Agora você vai conviver com alguém. O meu aluno precisa exercitar a vivência com o conteúdo das diferentes matérias, das diferentes atividades. A partir daí, a vida dele com relação a esses conteúdos é mais simples, até porque ele vai descobrir o prazer de se conhecer a partir daquele conhecimento. Não é aprender matemática, é se aprender como estudante de matemática. E aí a coisa fica mais fácil. Dá um toque nos pais dos seus alunos, dá um toque nos seus colegas. Vamos pensar a escola como grande oportunidade. Essa foi a nossa conversa a respeito dessa questão dos pais estarem falando, meu filho está com muita tarefa. Vamos refletir um pouquinho.